E a ONU News conversa hoje com o chefe da Assessoria Internacional do Ministério das Cidades do Brasil, Antônio da Costa e Silva. Muito bem-vindo ao nosso estúdio e obrigado por conversar com a gente hoje. Não, pelo contrário. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar do que o Ministério da Cidade está fazendo aqui no Fórum de Alto Nível. Nós é que agradecemos. Como o senhor colocou, está acontecendo agora o Fórum de Alto Nível para justamente avaliar os avanços nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Qual é a mensagem principal do Brasil para esse encontro? Olha, duas mensagens. Em primeiro, obviamente, a mensagem de que o Brasil está de volta à agenda internacional, nós queremos participar ativamente dos debates e, claro, a questão urbana, ainda que ela esteja apenas tratada no ODS 11, ela é uma questão transversal. Para você ter uma ideia dos, acho que 39 ministérios, na esplanada dos ministérios hoje no Brasil, 18 tratam de forma direta ou indireta de temas urbanos, que é a agenda do Ministério das Cidades. Então, para nós, Ministério das Cidades, esse debate é extremamente importante por duas razões. Para apresentar o que nós estamos fazendo e quais são as implicações das diferentes políticas do Ministério em habitação, saneamento, mobilidade, desenvolvimento urbano sustentável e, claro, a nova secretaria que nós temos que trata dos territórios periféricos, né, das áreas marginalizadas das nossas cidades. Cada uma dessas políticas, como ela se articula no desenvolvimento e na parametrização, não apenas do ODS 11 e das suas 10, digamos, áreas de concentração, mas também transversalmente em todos os outros ODS. Então, esse para nós é um debate importante. A gente participou de uma série de mesas e conversas ativamente. O objetivo não é apenas também participar, mas também fazer contatos que possam nos ajudar a levar adiante as nossas políticas públicas no Brasil e ligar a agenda internacional à nossa agenda nacional. Finalmente, é bom não esquecer que o Brasil liderou, na recente Assembleia da ONU Habitat em Nairobi, a resolução que trata de localização. E como você sabe, localização tem sido, nesses últimos dias, um tema particularmente relevante, na medida em que a implementação do ODS passa pela sua implementação no nível local, né? E, portanto, a possibilidade de implementar políticas públicas no nível local, que é a atividade natural do Ministério das Cidades, para nós é especialmente relevante. Claro. E também um dos elementos centrais que tem sido discutidos aqui, inclusive por provocação do secretário-geral das Nações Unidas, é o fato de que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não estão sendo alcançados, né? A perspectiva não é das melhores, inclusive 37% dos objetivos está fora dos trilhos, né? Como tem sido colocado. Então, nessa perspectiva, e como o senhor mesmo comentou, como as cidades concentram uma série de desafios ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que está sendo feito esse planejamento para que o Brasil consiga avançar nesses próximos 7 anos? Olha, nós estamos retomando uma série de políticas públicas que, por uma ou outra razão, tinham sido abandonadas no passado recente. O governo Lula está particularmente empenhado no campo, na Ministério das Cidades, na questão do Minha Casa Minha Vida, porque nós consideramos que a questão da habitação digna resolve outras questões relevantes. Nós também temos a meta de tentar atingir não apenas o abastecimento de água potável, que nós já temos índices bastante robustos, mas, sobretudo, o desafio do saneamento básico, das águas servidas, atingir um nível razoável de 95% até o final do governo, são desafios importantes e, portanto, vir aqui também envolve nós encontrarmos interlocutores que, de alguma maneira, nos ajudem a levar adiante esses objetivos ambiciosos de políticas públicas relacionados com os ODS. Para nós, os ODS nesse tema são quase como benchmarking, né? São como elementos orientadores das políticas públicas. E nossa ideia, obviamente, é buscar, dentro do Ministério das Cidades, trazer de volta os ODS como benchmarking das nossas políticas públicas para a gente ver como é que a gente vai fazer. Mas isso tem sido institucionalizado nos planos plurianuais, nas metas orçamentárias? Sim, em alguns casos sim. Em alguns casos sim. Em algumas cidades também. Para nós o importante, no caso do Ministério das Cidades, é que as cidades, os municípios, né, os governos locais, busquem olhar os ODS como parâmetros a serem usados, né, para, inclusive, tanto do ponto de vista de dados, de políticas públicas, etc. E nós vamos fazer um trabalho nesse sentido a partir de agora para reforçar isso. Algumas cidades já têm planejamento mais robusto
usando os ODS, desde cidades grandes como Curitiba até cidades pequenas como Barcarena, no Pará, e a nossa ideia é usar esses exemplos e universalizar isso para os 5.700 municípios brasileiros. E conforme o senhor comentou, né, esse tipo de encontro nas Nações Unidas é uma oportunidade também de colaborações internacionais. Nesse sentido, quais são as perspectivas do Brasil? Ou que canais, os países de língua portuguesa, os BRICS? Não, nós por um lado, obviamente, queremos captar, né, ajuda internacional, investimentos, projetos e programas, e nós queremos ajuda não apenas, claro, em captar recursos, mas também captar cooperação técnica, porque, obviamente, muitas vezes os municípios carecem de capacidade de planejamento, de implementação de projetos. Então, essa cooperação para nós também é importante. Mas, por outro lado, nós também queremos oferecer cooperação, com a experiência que o Brasil tem num monte de políticas públicas, o Minha Casa Minha Vida, projeto de saneamento, as caravanas das periferias que nós estamos fazendo agora para ouvir os territórios periféricos, urbanização de territórios marginalizados, tudo isso para nós é importante. Eu acho que a gente precisa ainda conversar para ver como é que a gente implementa, digamos, essa cooperação sul-sul que para o Brasil é tão importante. E aqui eu já tive a oportunidade de conversar com colegas portugueses para nós vermos se nós fazemos algo no âmbito da CPLP com os países lusófonos, né, com os países de língua portuguesa. E eu espero que no correr dessa próxima semana agora, ao acompanhar uma série de outros eventos, essas conversas possam também prosperar com outras áreas, outros interlocutores, sobretudo, é óbvio, porque é uma prioridade do governo, na América Latina, porque para nós a integração sul-americana e latino-americana é fundamental também em matéria de cidades. E no caso da CPLP, o foco seria essa proposta de trabalhar comunidades mais vulneráveis, periferias? Eu acho que essa é a proposta que nos parece mais relevante, evidentemente. Eu acho que nós queremos mostrar como essa política pública de incorporar as periferias, de ouvir as periferias, de colocar as prioridades das próprias periferias, as suas experiências, o seu conhecimento é relevante para estabelecer políticas públicas que sejam eficazes. E nesse sentido, uma outra característica bastante forte do Brasil é a participação ativa da sociedade civil na agenda do desenvolvimento sustentável. Como é que o Ministério das Cidades, que foi recém-recriado, está também criando espaços de diálogo com a sociedade civil sobre essa agenda internacional? Olha, para você ter um exemplo novamente com periferias. Nós estamos agora levando a termo as chamadas caravanas das periferias. A ideia é ir às cidades, ir às periferias e ouvir as lideranças locais, os movimentos sociais, as lideranças individuais nas periferias para conhecer quais são aqueles atores, aqueles ativistas que podem nos ajudar, não apenas na elaboração das políticas públicas, mas na sua implementação mais eficaz. Se você não conversa com a sociedade, com os atores do lugar, você, não conhece o lugar e, dois, você é menos eficiente. E para nós, então, por exemplo, essa experiência da Caravana das Periferias é uma experiência que nós estamos querendo levar a todo o Brasil e também usaremos em outras políticas públicas, transporte urbano, desenvolvimento sustentável na área urbana metropolitana, até mesmo na construção do Minha Casa Minha Vida, que, por exemplo, agora nós estamos incorporando bibliotecas, nós estamos incorporando, olhando as casas de uma outra maneira, justamente para ouvir as comunidades. Mais alguma mensagem para a gente encerrar essa entrevista sobre a importância, não só do Brasil, mas do mundo, avançar na busca dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Olha, no caso da nossa perspectiva do Ministério das Cidades, é lembrar que o Brasil é um país que tem 85% da sua população vive em cidades. Portanto, a solução dos nossos problemas de desenvolvimento, a resolução de questões de injustiça social, de discriminação, de marginalização, de todas essas questões que nós queremos resolver, passa por políticas urbanas e metropolitanas, passa por nós ouvirmos as cidades, porque é lá que a grande parcela da população brasileira mora, e acho que esse é um processo irreversível no Brasil, e acho que no mundo também, mas certamente no Brasil. Muito obrigado. A ONU News conversou com o chefe da assessoria internacional do Ministério das Cidades, Antônio da Costa e Silva, que comentou sobre a importância das cidades no cumprimento das metas e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua contribuição. O prazer foi todo meu, sempre às ordens, conversar com a ONU e conversar com o público lusófono da ONU é importantíssimo para nós. Muito obrigado. Muito obrigado.